Amém, glória a Deus. Bom dia a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. É um privilégio estarmos aqui nesse dia de domingo, né? Honrando ao nosso Deus aqui, adorando a Ele, aprendendo um pouco da palavra dEle. É um privilégio para nós. Eu tenho certeza que você entende esse privilégio de estar adorando ao Senhor. Só um momento. Deixa eu abrir aqui o meu iPad. Pronto. Glória a Deus. Meus irmãos, o pastor me incumbiu de estar trazendo aqui, ter a honra de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor Jesus. E eu quero dar seguimento, continuidade à série iniciada por ele, na verdade finalizar essa série Casa de Deus. Eu tenho certeza que você tem aprendido muito, eu mesmo tenho aprendido muito com essa série. Tenho tido bastante conhecimento que o pastor trouxe aqui para nós, né? Tenho aprendido bastante e revisto, né, alguns pontos cruciais da nossa fé cristã através dessa série Casa de Deus. Na primeira mensagem dessa série, você viu falando a respeito de Jacó. Aquele momento que ele sai ali, que ele sai em meio aos seus pais ali, que ele sai, na verdade, fugindo, indo para a casa dos seus tios, os familiares dos seus pais. Então, quando ele sai ali daquela terra dos pais dele, daquela localidade, nós vemos então que Jacó, em uma noite que ele estava deitado, que ele estava ali, ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus reafirma com ele aquelas palavras que havia dito ao seu pai Isaque e ao seu avô Abraão. E Deus faz aquela aliança ali agora com Jacó. Então nós vemos ali que naquele sonho que Jacó teve ali diante de Deus ali, a palavra de Deus fala que após esse sonho, depois que ele acordou, ele junta algumas pedras e unge aquelas pedras e dá o nome daquele local como Casa de Deus. Ele chama aquele local Casa de Deus. Então, chama aquele local de Betel a Casa de Deus. Percebemos que a igreja não é limitada a um espaço físico, a um templo em si. Esse local aqui, se não tiver nenhum cristão aqui dentro, ele não é casa de Deus. Mas sim, um templo é um espaço. A casa de Deus é onde tem duas ou mais pessoas reunidas no nome de Deus, reunidas no nome de Jesus. Então aquele local se transforma então casa de Deus. Mas também que nós percebemos que Deus habita no homem. Deus habita dentro de nós e não em espaços físicos. Porque a própria palavra de Deus fala que Deus não habita em locais ou templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós porque nós somos criação sua, nós somos criação de Deus. Nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Por isso sim que Deus vem habitar dentro de nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. Quando nós tomamos essa decisão de entregarmos a nossa vida a Jesus, através do seu Santo Espírito, então Ele vem habitar dentro de nós. Mas isso só foi possível, como eu falei, pelo que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Quando nós entendemos o que Cristo fez, o sacrifício pago por Cristo ali na cruz do Calvário, quando nós compreendemos isso, quando essa palavra é chegada a nós, quando nós compreendemos o preço que foi pago e tomamos essa decisão então de entregar a nossa vida a Ele, de entregar e aceitar o sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário, e entender que o sacrifício dele foi suficiente para perdoar os meus pecados e me reconectar com Deus. Quando eu entendo isso, quando eu faço essa entrega a Deus, quando eu faço essa entrega a Jesus, então isso é possível, me reconectar com Deus, e Deus habita então dentro de nós. E o texto base, né, dessa ministração, dessa série, a Casa de Deus, se encontra lá em Atos capítulo 17, versículo 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra.
e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui é a palavra, Paulo dizendo aqui, o livro de Atos, na verdade, Lucas dizendo aqui justamente isso, que Deus não habita em templos ou locais feitos por mãos humanas, Ele habita dentro de nós. E a terceira mensagem dessa série, nós vamos finalizar ela falando sobre o Filho de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, do 9 ao 10, diz assim: e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O que essa palavra está querendo dizer aqui? Primeiramente, ele fala aqui no versículo 9, e nos revelou o mistério da sua vontade. O que está falando que Deus revelou o mistério da sua vontade através de Jesus Cristo. Até então, isso ocorreu há mais de 2000 anos atrás, quando ocorre a vinda de Jesus Cristo, quando Ele morre e quando Ele ressuscita aqui na terra, então passa-se a compreender o principal objetivo de Deus aqui na terra. Até então, tudo era oculto aos homens. Toda aquela profecia, tudo que se falava a respeito daquele homem que viria um dia, que os judeus esperavam, daquele restaurador ainda estava oculto entre os homens. A palavra de Deus, o mistério da vontade de Deus ainda não havia sido revelado aos homens. No entanto, que a morte de Cristo foi um marco para toda essa mudança. Quando Cristo morreu e a sua ressurreição foi onde foi aberto os olhos de toda a humanidade, a partir dos discípulos. No entanto, que mesmo quando Jesus Cristo avisa aos discípulos, olha, eu vou morrer, é necessário que eu morra, mas eu ressuscitarei, estarei com vocês. Os discípulos não haviam experimentado isso ainda. Eles ouviam Jesus Cristo dizendo isso, até compreendiam, sentiam tristezas, mas não entendiam o quão era profundo que Jesus Cristo estava falando com eles. No entanto, Jesus Cristo aparece aos seus discípulos quando eles estavam fechados, eles estavam trancados ali, se escondem após a morte de Jesus, e Jesus Cristo aparece a ele, e tem um texto que fala que censura a incredulidade dele por não ter crido que ele havia ressuscitar. Então, após aquele momento, após quando eles veem Jesus Cristo ressuscitado, então eles creem nisso e eles entendem o que havia sido dito há milhares de anos atrás. Lá mesmo no jardim, quando o homem peca, antes de ser expulso do jardim do Éden, havia uma profecia sobre Cristo, o Messias, mas até então eles não entendiam isso. A profecia falava que Deus mesmo diz ali ao homem que o homem iria pisar a cabeça da serpente e ela iria lhe ferir o calcanhar. E depois disso, quando o homem sai, levantou-se vários profetas na nação de Israel e falava sobre isso, falava sobre um restaurador de todas as coisas. Após o reinado de Davi, eles esperavam outro rei que se levantasse ali em meio aos judeus, que tiraria ele daquele jugo de outras nações que havia dissipado aquele povo por toda a terra. Então eles esperavam alguém assim, capaz de restaurar todas as coisas, restaurar o reino de Israel, restaurar e trazer de volta todos os judeus a um só local e fazer aquele povo vitorioso novamente. Então, assim que eles esperavam o Messias, e o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Efésios é justamente isso. O mistério agora foi revelado aos homens. O propósito de Cristo, o propósito da palavra dita no Antigo Testamento, agora é revelada a todos os homens. De acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Chegou um tempo pré-determinado por Deus, a qual Deus fala, é esse momento que eu vou restaurar todas as coisas. É esse momento que eu vou restaurar a aliança entre Deus e os homens novamente.
Então, quando chega a esse tempo, ele dá a Jesus Cristo essa autoridade, ele dá a Jesus Cristo esse direito de exercer aqui sobre a face da terra. Jesus Cristo então nasce e Jesus Cristo então cumpre o seu ministério aqui na terra. Um tempo pré-estabelecido por Deus, onde Jesus Cristo obedeceu tudo aquilo que a palavra de Deus havia dito sobre ele. Em Cristo, Deus uniu então, através da sua morte ali, céus e terra. O homem não tinha mais conexão desde a queda do homem, e é necessário eu voltar aqui e dizer o que aconteceu ali no Jardim do Éden. Quando o homem peca ali, através de Adão, representando Adão ali, quando o homem peca, perde a conexão que tinha com Deus. A conexão que Deus estabeleceu quando o criou. Então ele perde aquela conexão, e quando perde a conexão, posteriormente a isso, ele sai do Jardim do Éden. O pecado então se torna entranhado em sua carne. O seu desejo, o desejo do homem se torna o pecado. Ele agora é fruto de um pecado. Então todo homem passa então a pecar e perde a conexão com Deus. Por quê? O que nós aprendemos na palavra de Deus é sobre a sua santidade. Deus, ele é santo, ele não pode coabitar com o pecado, Deus não pode subsistir em meio ao pecado. Então o homem não tinha como mais ter essa conexão com Deus, porque vivia no pecado. E nós vemos isso na palavra de Deus, quando é estabelecido então por Moisés a lei. Quem se lembra aqui? Depois de Abraão, vem Isaac, vem Jacó, e os filhos de Jacó têm um filho chamado José. E José entra então no Egito, e tem toda aquela história que o povo cresce, se torna grandemente ali, se transforma um povo muito numeroso, e depois vem a trajetória, que é a retirada, o êxodo, a retirada do povo do Egito até a terra prometida. Nesse meio termo, Deus dá aos homens os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Então, quando Deus dá esses mandamentos, a partir desses mandamentos é retirada toda a lei. O objetivo da lei ou dos mandamentos que foi dado é simplesmente para atestar ao homem a sua incapacidade de ser santo diante de Deus. Quando nós olhamos para os mandamentos ou para a lei de Deus, quando você observa toda ela, você vê diante de algo que é impossível o homem cumprir, ou é impossível o homem não pecar. Então os mandamentos foi para atestar isso, atestar a incapacidade do homem, da sua imperfeição, do seu pecado diante do Criador e da santidade de Deus. O quanto o homem estava distante, o quanto era impossível o homem estar próximo diante desse Deus Criador. Então o homem, a partir desses mandamentos, vê a sua incapacidade, vê a sua imperfeição, vê que é incapaz de se tornar santo diante de Deus, vê que é incapaz de se aproximar diante de Deus. Então isso vai até o momento que Cristo Jesus morre ali na cruz. Todos estavam distantes, separados. A terra então se torna algo distante entre os céus e terra. Antes era tudo unido por Deus ali no Jardim do Éden. A comunicação, a restauração de tudo isso aconteceu em Jesus Cristo. Antes distante, mas quando Jesus Cristo vem à terra, ele une os céus e terra novamente. E isso nós vamos falar um pouco. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ele foi perfeitamente homem, isso nós temos que entender nas dores que ele sofreu, no que ele passou aqui na terra. Ele não difere em nós de nada que nós passamos, podemos dizer, ele não passou. Lá em Isaías 53 fala sobre isso, fala que como ele veio aqui, homem desprezado, humilhado, homem que não havia aparência alguma, boa aparência alguma, na qual os outros homens o desejassem. E você olhando a história de Jesus ali nos evangelhos, você vê isso. Que foi um homem que passou por traição, que passou por dores, que passou por medo, que passou por perseguição, que teve que fugir da morte também para não ser apedrejado. Um homem que sofreu todas as dores que nós sofremos. Sofreu a perda do ente querido. Ele era o Filho de Deus. Quando seu pai morreu, por que ele não ressuscitou assim como ressuscitou a Lázaro?
um ser que entendia que era Deus, mas que naquele momento não poderia aplicar isso, que não poderia aplicar a sua divindade de Deus, porque o tempo não havia chegado. Quantos próximos a ele, antes dele cumprir ali o seu chamado, você não vê Jesus Cristo falando, olha, ele ressuscitou um tio, ele ressuscitou um parente, um primo, você não vê Jesus Cristo fazendo isso. Entender que mesmo tendo aquelas pessoas próximas ao lado, entendendo que ele era Deus, não era o momento ainda de se revelar como Deus. Então sofreu a dor da traição, sofreu angústias, e de tal maneira que o homem não sofreu ainda. A palavra de Deus fala, quando ele estava ali no Getsêmani, fala que ele chorou, que a sua dor era tanta, que dele transpirava como gotas de sangue, a pele saindo, gotas de sangue, de tanto sofrimento e agonia que ele estava passando, e vendo que ele iria passar, que era a separação, a ausência da comunicação com Deus. Tudo isso ele passou. Ele foi perfeitamente homem. Ele foi perfeitamente homem. Viveu tudo o que nós vivemos. Para nós não podermos dizer que nós não somos capazes. E ele foi perfeitamente Deus também na sua obediência. A palavra de Deus mesmo diz que mesmo sendo Deus, ele não usou isso para se apegar, mas ele se esvaziou. Se esvaziou de tal forma e de tal sofrimento que veio sofrer a morte e morte de cruz. Ele foi perfeitamente Deus na sua obediência, ele obedeceu a Deus em tudo. O homem que, assim como eu e como você também, que nasceu, gerado a partir de uma mulher, nasceu e viveu aqui na terra viveu sem pecar, viveu sem cometer pecado algum. Nisso ele era perfeitamente Deus. Como homem, ele atrai para si todo o que nele crê, e aquele que nele crê é unido ao Pai, pois Cristo também é Deus. Olha o que diz lá em João, capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso aqui ele estava dizendo aos seus discípulos, olha, naquele dia vocês saberão que verdadeiramente eu estou no Pai, e o Pai também está em mim, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Ele está dentro de nós. A redenção de Cristo ali na cruz do Calvário foi suficiente para trazer Ele para habitar dentro de nós através do seu Santo Espírito. Nós estamos em Jesus e Jesus está dentro de nós. E Jesus está em Deus. Jesus é a conexão, Jesus é o elo entre nós e Deus. Se não houvesse Jesus Cristo, se Jesus Cristo não tivesse morrido ali na cruz do Calvário, ou até ele ter chegado esse tempo dele morrer ali na cruz do Calvário, não havia conexão alguma entre Deus e o homem. Era impossível, como eu falei aqui, através da lei, ela mostra isso claro aos homens. Era impossível ao homem ter uma conexão com Deus. Jesus Cristo foi esse elo. Jesus Cristo é o que nos liga a Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê os nossos pecados. Quando Deus olha para nós, Ele vê dentro de nós algo ruim. O pecado que é gerado através de nós, que nós geramos, ou o pecado em que nós nascemos, assim como diz o salmista Davi, em pecado nós fomos concebidos. A herança genética do pecado está ali desde o homem, a partir do momento que ele peca, ele sai do jardim, nós então herdamos isso. Mas quando Deus olha para nós, apesar de ver em nós pecadores, Ele vê Jesus Cristo também. E Jesus Cristo é esse filtro que nos limpa quando Deus olha e observa em nós o pecado que separa-nos dele, que não tem como ele ter aliança ou estar próximo de nós. Ele vê Jesus Cristo, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, que foi perfeito. Ele vê então por essa ótica que através de Jesus Cristo nós somos santos. Através de Jesus Cristo nós fomos justificados, nós fomos transformados. Em Cristo Jesus nós somos santos e irrepreensíveis.
Santos quer dizer a ausência de pecado, a ausência de mancha, a ausência de culpa. Quer dizer que quando Cristo olha para você, quando Deus olha para você na ótica de Jesus Cristo, não vê nada, vê você como uma pessoa sem pecado algum, vê uma pessoa pura, seus pensamentos puros. Quando Deus olha para você na ótica de Jesus Cristo, o que Ele morreu ali na cruz, a entrega dele ali na cruz do Calvário, foi capaz de te transformar nessa nova criatura diante de Deus. Não significa que você não peca, não significa que nós não pecamos. Sim, nós pecamos sim. Nós pecamos, nós erramos, mas a morte de Jesus, o preço que Ele pagou ali na cruz foi suficiente para nos tornarmos santos diante de Deus. Cristo, Ele é governante de todas as coisas celestes e terrenas. Cristo governa sobre todas as coisas. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu vou me ater mais a esse ponto sobre a autoridade de Jesus aqui, e depois vou discorrer de forma mais rápida o outro conteúdo. Aqui está falando, foi-me dado, isso aqui era dizendo aos seus discípulos, após a sua morte e ressurreição. Antes dele subir ao céu, ele fala para os seus discípulos, olha, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E depois disso ele comissiona, se você ler depois, ele fala para os seus discípulos, olha, então vão, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus Cristo está querendo dizer? Olha, eu recebi autoridade nos céus e na terra. Quer dizer, eu governo e eu tenho domínio sobre todas as coisas nos céus e na terra. Agora vocês são meus discípulos e agora eu dou essa autoridade a vocês. Eu dou essa autoridade a vocês agora de pregar, de anunciar a salvação por todo o mundo. E em Marcos, no final de Marcos, fala sobre essa grande comissão, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E ele fala, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, quando Cristo está nos comissionando, assim como os discípulos, nós fomos comissionados também. Se você está aqui porque você entendeu isso, porque você aceitou isso, Ele então nos dá essa autoridade. Aí você pode pensar, mas eu tenho essa autoridade, para que ela serve na minha vida? Eu já entreguei minha vida a Jesus Cristo? Assim, a autoridade de dizer o quê? Se Deus é dono de todas as coisas, se Deus rege agora sobre os céus e terra, então posso dizer, aparece dinheiro aqui que vai aparecer, ou a minha vida vai ser mudada no contexto físico, todas as coisas vão mudar. Isso acontece comigo? Isso vai acontecer comigo? Não, você sabe disso. No entanto que você está aqui, você ainda passa por aflições e por dificuldades, mesmo tendo entregue a sua vida a Jesus, não é verdade? Você não passa por dores, você não passa por sofrimentos. Eu já entreguei minha vida a Jesus Cristo. Diz que eu não teria mais sofrimento, nem dor, essas coisas aqui. Por que eu estou passando por isso? Por que quando ainda chega no final do mês, ainda sofro, que não é brincadeira para poder pagar minhas contas? Se Deus é dono do ouro e da prata, por que eu não recebo? Ou quando eu acordo, tem um balde de ouro lá no fundo da minha casa? As coisas se tornariam bem mais fáceis. E para ser sincero, vamos dizer aqui, quem ao acordar tivesse ali um balde de ouro, as coisas não se tornariam mais fáceis, a vida não se tornaria mais fácil. Dando para pagar todas as contas e sobrar muito dinheiro, as coisas não seriam melhores? É isso às vezes que nós esperamos, mas o Evangelho não é isso. Se te pregaram um evangelho falando que se você entregasse a sua vida a Jesus Cristo, as coisas se tornariam mais fáceis, não é um evangelho da palavra de Deus, não é esse evangelho, não é essa Bíblia. Jesus Cristo nunca nos prometeu ausência de dor ou sofrimento, Ele nos prometeu o quê? Paz. Ele fala, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá.
E nós temos essa responsabilidade, você como discípulo, nós temos essa responsabilidade de levar a paz de Deus a todas as pessoas. Nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho de Deus. Meu irmão, a própria palavra de Deus diz, se esperássemos Cristo somente nessa terra, ou se esperássemos Cristo somente para essa terra, para ter um alívio de dor, um alívio de uma dor momentânea, ou uma expectativa melhor de vida, quão miseráveis seríamos. Cristo é muito mais do que isso. A morte de Cristo ali na cruz do Calvário, e tem muitos cristãos que não vivem o Evangelho profundamente porque não entendeu isso, simplesmente entregou a sua vida a Jesus e pensava que o efeito do Espírito Santo de Deus na vida dele era para mudar e tornar a sua vida melhor, uma vida mais legal, uma vida em harmonia com as outras pessoas no seu lar. Isso é consequência de uma vida de intimidade com Deus e de uma mudança de perspectiva de vida. Mas isso não foi o objetivo de Cristo ali na cruz do Calvário. Se fosse assim o propósito de Cristo, te dar uma vida legal sobre a face da terra, os discípulos dele não tinham morrido da forma que morreu. Nós vemos na palavra dele, posteriormente, todos eles foram mortos, quase todos foram mortos de forma cruel. Ele não te prometeu isso. Ele fala que estaria com você, que você teria capacidade suficiente para suportar todas as coisas, porque Ele habita agora dentro de você, o seu Espírito habita dentro de você, Ele passou por todas as aflições que você passou, e pior ainda, e por passar por isso, Ele nos capacita a também suportar todas as coisas. Mas o cristão, ele tem algo diferente de todas as coisas. Ele não busca simplesmente bens ou construir coisas aqui na terra de forma aleatória. Não, isso é consequência de uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade. Ele não busca isso. O que ele busca é o relacionamento com Deus. Acima de tudo, o que Deus nos proporcionou aqui na terra foi relacionamento. Repita comigo. Relacionamento. Mais uma vez, relacionamento. Foi isso que Deus nos propôs aqui. E acima de tudo, você pode falar, mas esse relacionamento é simplesmente entrar num quarto, naquele momento ali, durante alguns minutos? Não. É uma vida de relacionamento em todo o tempo com Ele. E o que Cristo te propôs ali na cruz do Calvário? Às vezes nós não entendemos porque não lemos ou não buscamos entender um pouco a palavra de Deus. Mas até a vinda de Jesus Cristo, aqui na terra, até a sua ressurreição, todos os homens que haviam sido mortos antes de Jesus Cristo não tinham uma comunhão ou não tinham uma conexão com Deus. Todos estavam separados totalmente de Deus. Quando o homem morria, ele ia para um local que não era o paraíso, aquele local que Jesus Cristo fala, aquele homem que estava ali na cruz ao lado dele, que ele diz, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não, os homens não iam para lá, porque eles tinham uma vida aqui em pecado, e a consequência dessa vida em pecado era um local totalmente afastado e separado de Deus, destituídos da comunhão com Deus. Não tinha como o homem morrer aqui em pecado e depois estar na presença de Deus. Eles não estavam na presença de Deus. O homem só passou a morar com Deus ou a habitar com Deus após a sua morte, no momento em que Jesus Cristo ressuscita aqui na terra. O que isso significa para nós? Isso significa uma esperança de uma vida eterna, de uma intimidade eterna com Deus. Significa o quê? Olha, a sua vida, o que o salmista mesmo fala, o Salomão falando a respeito, lá em Eclesiastes, ele falando sobre a brevidade do homem aqui na terra. Ele fala, olha, o homem, ele está dizendo, olha, abrem os seus olhos e se atentem a isso. A vida do homem aqui na terra, ela é breve, ela é curta. Ela é como um breve pensamento, como um pensamento ligeiro. Só no momento que eu estou falando aqui para vocês, vocês já tiveram vários pensamentos. Já veio vários pensamentos em sua mente. E esse pensamento dissipou. Ele falando também, ele fala, olha para as nuvens também, você vê uma nuvem ali,
Quando você abaixa a sua cabeça, vai fazer qualquer coisa, essa nuvem já se passou. Olha a relva do campo, que ela nasce pela manhã, ela viceja, e à tarde ela seca, murcha e morre. Assim é o homem. Não sei certeza que vocês têm, mas a única coisa que nós temos certeza aqui na terra, que um dia nós morreremos. Isso é a certeza que nós temos. Por idade mais avançada ou não, isso irá acontecer com todos os homens. Olha para o seu bisavô, onde ele está. Olha para as outras pessoas também, quantas pessoas que nós conhecemos que já não estão mais entre nós, porque aquele momento a sua alma foi requerida. A morte é a única certeza que o homem tem. E quando Jesus Cristo morre ali na cruz do Calvário, o que ele está falando para você? Ei, a morte é a única certeza que você tem, mas não se preocupe com isso. O tempo que você vive aqui na terra, ele é tão pouco, mas não se preocupe com isso. Você viverá comigo eternamente. Essa dor e essa vida que você vive aqui, que às vezes, essa vida de dor, de sofrimento, ela é curta comparado com a eternidade. Ela não é nada comparado com a eternidade. Você vai viver eternamente comigo. Não importa o sofrimento que você passa, você viverá eterno. Cristo nos dá essa esperança. E você creu nisso, a tal ponto de você estar aqui no dia de domingo, adorando a Ele, porque você creu nessa palavra, você crê que Ele um dia te vivificará. Você crê que quando morrer, estará com Ele reinando eternamente. Mas crer é o suficiente? Crer simplesmente é suficiente? Sim ou não? Sim ou não? Não. Crer é o início. Crer é o início de todas as coisas. Crer em Deus não é suficiente para ter uma intimidade com Ele. Nós temos que decidir nos relacionar com Ele. Vou usar a comparação. Jesus Cristo estava dizendo aqui aos seus discípulos: olha, eu tenho autoridade nos céus e na terra. Eu dou agora a vocês essa autoridade de trazer libertação a essas outras pessoas. Vocês vão pelo mundo, preguem o evangelho, criam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele estava propondo ali, olha gente, vocês vão pelo mundo para criar uma religião bem legal. Vocês vão pelo mundo para criar uma comunidade de pessoas bem legais que vão prosperar aqui na terra. Foi isso? Não, de forma alguma. Quando Cristo ele estava dizendo isso aos discípulos, ele estava falando: olha, gente, deixa eu explicar para vocês. Vocês entenderam que o homem morreu e ele não, pelo pecado que ele vivia, ele não tem comunhão com Deus. Você entende que se o homem morrer sem entregar a sua vida a Jesus, ele vai para o inferno. E Jesus Cristo fala várias vezes sobre o inferno. Ele fala: olha, se vocês entendem isso, os discípulos falando ali para ele: olha, vocês entendem que agora chegou para vocês a salvação? Antes os homens, antes de mim, todos morreram e foram condenados, mas agora eu vim para mudar a história. Vocês que estão sobre a face da terra, vão e pregam o evangelho, as boas novas de salvação. Que eu vim, que há uma esperança de uma vida eterna em mim, mas para isso é necessário que o homem entregue a sua vida a mim. Se ele não decidir, se ele não me confessar como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele não terá a vida eterna. Ele estava dizendo, alertando aos discípulos: vão, pregam o evangelho, gritem aí, digam que há uma salvação, mas que é necessário que creiam em mim. Muitos pensam em crer em Deus, mas pensam que Deus irá salvar a todos. Não. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas infelizmente a salvação não alcançará a todos. Pela vontade de Deus, não. Se fosse pela vontade de Deus, ele não tinha dito lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo de Deus. Mas é nossa responsabilidade, nós que estamos aqui, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, é nossa responsabilidade dizer às outras pessoas: ei,
Jesus, ele é eterno, há uma salvação eterna, há um céu e há um inferno. Após nós fecharmos os olhos para esse mundo, nós estaremos no céu ou no inferno. É necessário compartilhar essa mensagem. É uma mensagem muito simples que todos nós já ouvimos desde criança, mas ela é fundamental na vida do cristão. Usando em comparação para que os irmãos entendam isso, vamos imaginar que os açudes, acima tem o açude Jaibaras, tem o Taquara, se não me engano, é isso? E tem, eu acho que tem mais outro? Araras? Isso mesmo. Vamos supor que esses açudes, um vem arrebentando de lá e vem descendo. Vem Araras, Jaibaras e outros, vem arrebentando. E um engenheiro que estava lá nesse açude liga para você e fala bem assim: olha, foi eu que construí aqui esse açude aqui, e ele arrebentou. A água que está descendo aí, que está indo para Sobral, vai devastar tudo, vai causar uma enchente, vai matar todo mundo que estiver em Sobral. Está repreendido. Mas vamos pensar nessa lógica. Isso não vai acontecer, mas eu só estou pensando por uma lógica para que os irmãos entendam o que Jesus Cristo estava dizendo. E a nossa responsabilidade. Está repreendido, mas vamos pensar nisso. Que alguém liga para você, esse engenheiro que construiu, que sabe da capacidade que tem de destruição, a água que estava ali contida, e fala para você: ei, só você que está sabendo aí, ó. Você que está sabendo, está vindo a enchente aí, que vai destruir tudo. Vai matar todo mundo, então avisa as pessoas que a enchente está vindo, se salva, e avisa as outras pessoas. O que você faz? Você vai, pega as suas coisas na sua casa e procura um alto e vai se esconder, e vai esperar que a enchente venha e destrua tudo, mata todo mundo, os seus familiares, todo mundo, seus amigos. É isso que você faz? Sim ou não? Não, é óbvio. Você não faria isso, pelo contrário, você faria o quê? Gritaria às pessoas, ligaria para os seus amigos, não é? Olha, ligaria para os seus pais, para os seus irmãos: olha, está vindo uma enchente aqui, fulano de tal me falou, ele é um engenheiro, construtor, ele sabe disso, fala que está vindo uma enchente, então se salva aí, pega as suas coisas, vai todo mundo para a serra ou tenta fugir, liga para os amigos, tenta avisar, chega para os vizinhos e fala: gente, sai batendo nos portões, está vindo uma enchente, vamos se salvar, porque essa enchente aqui vai levar e vai matar todo mundo. Não é isso que você faria? Num desastre eminente que você saberia que iria acontecer? Sim ou não? É isso que você faria. E o que Cristo te falou foi o quê? O que Cristo estava dizendo aos apóstolos, os apóstolos ali foi o quê? Qual a missão dele, de Cristo aqui na terra? É o que ele está falando para você. Ele fala: gente, há um perigo iminente, e eu não falo simplesmente de uma morte física, mas eu falo de uma morte eterna. É isso que eu estou falando para vocês. Ele dizendo aos discípulos: vão e avisam a todos a respeito disso que está por acontecer. Aí o que você faz? Ele te falou, ele é um engenheiro, ele sabe de todas as coisas que vão acontecer, ele sabe do caos eminente que está para acontecer, ele sabe da morte que os homens têm morrido e para onde têm ido. Ele avisou isso aos discípulos: vocês, nós aqui reunidos, nós somos os discípulos de Cristo, e essa palavra está se repetindo: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Nós temos nos comportados da mesma forma que nós saberíamos que viria uma enchente. As pessoas próximas a nós sabem desse evangelho, elas já entregaram a sua vida a Jesus, nós já compartilhamos com ela a respeito da salvação. Meu irmão, eu não sei se às vezes me vem esse pensamento e esse sentimento: como eu posso estar querendo preservar a minha vida e não pensar na outra pessoa, um amigo, uma pessoa que eu amo, a qual diz a palavra de Deus que nós cremos que é a verdade, como eu posso não avisá-la
que haverá uma morte, se ela não entregar a sua vida a Jesus, ela passará eternamente sofrendo no inferno. Como eu posso pensar nisso, procurar me salvar, estar aqui dentro da igreja, no ambiente seguro, e não comunicar às outras pessoas a respeito da salvação de Cristo? Como podemos ser dessa forma, utilizar desses meios? Pelo contrário, o que nós devemos fazer? Falar a todos da salvação. Ei, bater nas portas, ligar para as pessoas. Ei, entrega a sua vida a Jesus. Ele virá sim, a única certeza que nós temos. Ele virá, mas se você não entregar a sua vida a Jesus, como diz a palavra dele, infelizmente você perecerá. Como nós nos temos comportado diante de um perigo iminente? Pensamos num desastre que se ocorrer, nós avisaríamos, mas estamos falando de uma eternidade e nós não avisamos. Uma eternidade, por que nós não avisamos? Constrangimento? A pessoa ela vai ficar constrangida em falar disso para ela. Pode ser que ela não acredite, tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Não acredita que se não entregar a sua vida a Jesus, elas acreditam até em Deus, mas pensam quando morrer, Deus é um cara bonzinho que vai me levar e eu vou voar com os anjos por aí. Pensam nisso, mas não é isso que a palavra dele diz. Se não entregar a sua vida a ele, não herdará o reino dos céus. Por que nós não falamos de Deus ou não pregamos para as outras pessoas dessa forma? Estamos falando de uma vida eterna. De uma vida eterna. Você está aqui porque você creu nessa palavra. Você creu nisso. É nossa responsabilidade falar para as outras pessoas. O que vão pensar de mim? O que as outras pessoas vão pensar de mim por estar falando de Deus para as outras pessoas, de estar falando de salvação para as outras pessoas? O que é um constrangimento terreno e momentâneo comparado com o alívio que você irá proporcionar a essa pessoa eternamente? O que é? Os pais aqui, quem é pais? Os pais disciplinam os filhos. Os pais contrariam os filhos, não contraria? Os filhos muitas vezes querem uma coisa, o pai fala que não. Contraria os filhos. Então os filhos é contrariado ali, ele não sabe o porquê. Mas você como pai, você sabe por que você está contrariando os seus filhos. Você sabe disso, que isso irá se repercutir, que hoje a disciplina que você aplica ao seu filho, que hoje o cuidado que você tem em dizer não ao seu filho, você sabe que isso vai estar livrando ele de muito sofrimento futuro. Você sabe disso e por isso você aplica e você cuida dos seus filhos. Mas além de uma disciplina natural, além dessa disciplina, desse cuidado, é a eternidade. É o que nós devemos estar sempre pensando. Jesus Cristo mesmo, ele fala, louco, a palavra dura que ele fala, mas ele diz assim, louco, hoje será requerida a tua alma, o que tu tens, para quem serás? Se hoje te pedisse a tua alma, se hoje você partisse dessa, para onde seria? Nós não podemos ficar confortáveis diante de um evangelho que é pregado, mas não levar as outras pessoas a conhecerem a Cristo. Não podemos nos comportar ou nos conformar com isso. Não importa o desconforto que às vezes você traz a alguma pessoa, se ela não quiser ouvir, não ouça. Insista até, porque você sabe da consequência que vai ter. Mas se lembre sempre que é sua responsabilidade, que você foi comissionado como discípulo de Jesus a levar a salvação a todas as pessoas. Essa é a autoridade que foi dada a Jesus. E você recebe agora essa autoridade porque você está em Cristo e Cristo está em você. Cristo centraliza todas as coisas num todo e coerente significativo. Lá em Apocalipse capítulo
1, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui uma revelação que foi dada a Jesus por Deus, e Jesus envia o anjo para que dê testemunho, e o anjo dá testemunho de Jesus, do que Jesus Cristo fez aqui na terra, e dá testemunho também das coisas que há de vir. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20 diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então Cristo, Ele faz a restauração de todas as coisas entre Deus e os homens. Mas o que nós temos que entender é que essa reconciliação que foi feita aqui, ela foi disponibilizada para todos. Mas essa conexão com Deus, essa conexão restaurada com Deus é para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. N.T. Wright fala bem, ele diz uma frase que diz assim: Jesus se tornou o lugar onde céus e terra se encontram, onde pessoas na terra passaram a ter contato com a vida e o poder dos céus. Assim, para Jesus, ir para o céu não é uma questão de desaparecer no horizonte distante. Jesus é como alguém que tem dois lares, ambos as casas estão do lado da outra, e contém uma porta que as conecta. Um dia o muro de separação será derrubado, e haverá uma única mistura gloriosa entre céus e terra. Aqui ele está dizendo, olha, o que Deus proporcionou ali na terra, na criação de todas as coisas foi o quê? Conexão entre os céus e terra. E Deus tinha essa conexão entre céus e terra quando ele via aqui e ele comunicava ao homem, quando ele conversava com o homem na viração do dia. E ele diz mais, mas como perdeu essa conexão, um dia céus e terra serão unidos novamente. Cristo proporcionou isso, mas haverá um tempo, como diz lá em Apocalipse, que todas as coisas após a vinda de Cristo aqui na terra, quando todas as coisas acabarem, a terra será destruída, será refeita uma nova terra. Então nós habitaremos, o nosso corpo físico, nós habitaremos em um novo céu e uma nova terra. E Jesus Cristo então habitará entre os homens, porque esse foi o propósito original de Deus. O relacionamento entre Deus e os homens agora será estabelecido de forma perpétua. Esse foi o objetivo. O que esse escritor está dizendo é justamente isso. Haverá um tempo que todas essas coisas serão reestabelecidas. Por estarmos neles, temos o que pertence a ele. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9 a 10, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Colossenses 2, versículo 9 ao versículo 10, eu peço aos irmãos, isso foi versículo 2, vamos ler Romanos. Podem ficar de pé, por favor, por gentileza? Para finalizar, Romanos 8, versículo 16 ao versículo 17. O próprio Espírito, isso fala ao Espírito de Deus, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória.
Nós somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós herdamos tudo aquilo que foi dado a Deus, a Jesus Cristo. Tudo que Deus deu a Jesus Cristo, nós agora herdamos, por meio de Cristo. Se é, como diz aqui, que participemos também do seu sofrimento. O que é esse sofrimento? Deus nunca irá impor sobre você um peso que você não consegue, um fardo que você não consegue carregar, um peso que você não consiga sustentar sobre os seus ombros. Não, pelo contrário, Ele diz: olha, o meu fardo, ele é leve, o meu jugo, ele é suave. Então o que Cristo nos dá é algo leve, capaz de suportarmos.